pode nos contar um pouco mais sobre a origem do nome Mombora e o que significa Mombor em tupi? Como isso se relaciona com a filosofia da sua marca? Bom, claro, Zulu. Eu acho que primeiro vou inverter um pouco e vou contar um pouco assim, a história da marca e a filosofia para a gente chegar no nome. É, mas eu sempre falo que a Mombora ela surgiu para solucionar dois problemas. O primeiro dele, enquanto eu era um triatleta, ex-triatleta de 2003 até 2009, eu competia bastante, fazia muitas provas, muitos treinos. Então eu ingeria muitos suplementos. É, e gel de carboidrato, assim, uma quantidade absurda. E aí quando foi 2010, assim, eu parei de competir ativamente, assim, de querer, né, sair, buscar pódio, essas coisas, e passei a fazer um treino mais é, é, recreativo, assim, ainda fazer algumas provas, mas fazer mais por questão de gostar do esporte, e em busca de uma vida saudável. Eu comecei a encarar o esporte como o ideal de uma vida saudável e não, né, o esporte como uma competição. E quando foi mais ou menos 2016, eu comecei tinha uma revolução assim na minha vida. Eu comecei a questionar, né, o que eu estava ingerindo em todos os sentidos, né? Então começar a olhar ingredientes, rótulos, ler ingredientes. E aí eu fui parar nos suplementos e aí eu fiquei um pouco em choque, assim, porque, né, você vai... Para mim eu chamo de um paradoxo, assim, você vai em busca do esporte, na atividade física, em busca de uma vida saudável, mas na hora que você está ingerindo suplementos, você está botando um monte de aditivo químico, produtos ultraprocessados, né, aromas, corantes e tudo mais. Até fiz um cálculo que, né, eu já consumi mais de 200 quilos de aromas, corantes e tudo mais. Então, Caramba. só de gel de carboidrato, sem considerar todos os pré-treinos, pós-treino, proteína e tudo Isso em mais. quanto tempo? Em 15 anos, mais ou menos, assim. Mas desses 15 anos foram uns 8, 9 aí de muita intensidade e depois os outros mais relaxados, né? Assim, num ambiente menos competitivo. Então imagina que um atleta de ultra endurance, se parar pra fazer a conta, né? Põe lá na conta da quantidade de gel que tem, tira ali o que vem de carboidrato, no gel normal o resto é aroma, no peso principalmente. É aroma, conservante e tudo mais. E aí você faz, eu até recomendo alguém fazer essa conta que você se assusta um pouco, assim. Porque é de pouquinho em pouquinho, mas é de muitão, né? E aí se você alia isso, assim, a todos os outros ingredientes que você come, né? E todos os outros suplementos, é uma conta absurda. Então eu fiquei com isso na cabeça e eu fui procurar alternativas, ver o que tinha, entender se dava para fazer alguma coisa diferente. E eu vi que lá fora a gente tinha uma tendência de ter novas fontes de carboidrato, outros tipos de produto. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E mais ou menos na mesma época, eu fui tentar entender, assim, porque o Brasil, eu acho que ele tem a maior riqueza, uma das maiores riquezas que a gente tem, provavelmente, é a nossa biodiversidade. Mas ela não é explorada, né? E eu fui tentar entender por que a gente não olha, né, para essa biodiversidade, para essa riqueza de sabores e produtos e frutas. E por que a gente consome, né, um tipo de banana, consome morango, consome tudo isso e não vai explorar essas frutas aqui. Então, eu fiz uma jornada longa aí de conversar com várias pessoas da cadeia, né, ONG, cooperativas, pequenos produtores. E existe dois principais problemas. Assim, um primeiro, e todos estão relacionados basicamente a o que eu chamo de incentivo econômico. Assim. Eles não têm para quem vender. Então, se você não tem para quem vender, você não vai fazer aquilo, então você não vai ter um incentivo a reflorestar, você não vai ter incentivo a manter a floresta. E tem um outro que é uma sensação de que na sua área ali, onde você tem a mata, é uma área improdutiva. É uma área que não tem função nenhuma, ela está lá porque legalmente você é obrigado a ter aquela floresta. E recentemente foi tendo aí, o mercado aí, digamos, do crédito de carbono. Mas simplesmente você está olhando ali a floresta como um ativo né, que tira carbono da atmosfera, mas você não está olhando a riqueza que tem ali, né? A quantidade de frutas, a quantidade de insumos que você pode explorar. Então eu fiquei com essa ideia na cabeça e surgiu a ideia de juntar esses dois problemas num produto só. Foi aí, mais ou menos em 2020, eu conheci a Kazumi, que é a cofundadora também, que é engenheira de alimentos, ajudou a desenvolver, na verdade ela desenvolveu 100% do produto, eu só fui o teste aí, o cobaia para testar os produtos. Mas de juntar essas duas questões, que era trazer um produto que fosse 100% natural, que não tivesse nenhum conservante, nenhum corante, nenhum tipo de aroma e que valorizasse
os ingredientes nativos, né, do bioma brasileiro. E aí, né, se tudo der certo, no final das contas, a gente ia criar um mercado e esse mercado ia gerar um incentivo econômico para as pessoas começarem a reflorestar ou manter essas florestas. E aí, né, na hora de lançar, desenvolver, né, você começa a pensar como é que eu posso chamar esse produto, essa marca. A gente pensou que, né, teria que ser um nome em tupi ou alguma língua nativa para valorizar essa questão da riqueza, né, nossa natural. E a gente foi atrás de palavras em tupi que fizesse sentido. E aí a gente achou Mombor, que o sentido dela é saltar, transpor, vencer. E eu sempre tive na cabeça, assim, quando via essa palavra, a imagem de alguém, né, passando o cume de uma montanha, assim, esse grande desafio. E que é mais ou menos o desafio que a gente encontrou para desenvolver esse produto, que depois eu posso comentar um pouco mais de o que é desenvolver um produto que tenha todas essas características. E, ao mesmo tempo, está alinhado com a missão de quem ia consumir esse produto, né? Que acho que, né, também queria saltar, vencer, transpor, vencer os seus desafios, os seus limites. Mas eu achava Mombor muito imponente, assim, um Mombor, uma coisa um pouco meio forte demais. E aí a gente teve a ideia de chamar de Mombora, que lembra fruta, fica, eu acho que mais simpático. E aí deu a oportunidade de a gente ter o A, que virou a nossa montanha também, que é o logo que a gente usa aqui, né, que de vez em quando a gente usa, e que simboliza bem assim, o nosso propósito. E aí nasceu Mombora. Legal.